TV já está de volta, recebendo aqui o Dr. Cristiano Fontes. Dr. Cristiano, obrigada pela presença. Deixou o consultório lá e veio aqui no programa. Obrigada, viu? Sempre à disposição. Vamos lá, Dr. Cristiano, já começaram a chegar algumas perguntas. Aqui estava comentando no intervalo com o senhor que o público da internet são pessoas muito bem informadas. Então, acho que como já está online, eles já colocam no Google, então já chegam muitas perguntas. Tem uma pergunta aqui da Alice, lá de Taguatinga, perguntando por que hoje em dia, por que antigamente o tratamento ortodôntico era tão caro e hoje já é tão acessível a ponto de ser gratuito. Se isso existe realmente, tratamento, assim, o aparelho gratuito ou se é estratégia de marketing de dentista. Excelente pergunta. Como toda tecnologia em qualquer área, tudo que é novidade, sempre quando é lançado o valor é um valor mais alto. E com o passar do tempo a tecnologia se disponibiliza para vários profissionais e o preço torna-se cada vez mais acessível. Em relação a ser tão em conta, hoje em dia, a né? ponto de a gente vê constantemente várias propagandas, aparelho gratuito. Isso. Nenhum profissional, por ser só bonzinho, dá aparelho para as pessoas para fazer caridade. Isso não existe. Então, o que existe, na verdade, é uma estratégia de marketing, Como ela falou, para que sejam atraídos os pacientes. Inclusive, existe uma campanha do Conselho Regional de Odontologia em relação a isso, de orientação. Existem cartazes, folders do Conselho, exatamente chamando a atenção para alguns pacientes em relação a isso, como ninguém dá carro de graça, ninguém dá casa de graça. Então, existe alguma coisa por trás disso. Não existe nada de graça. Não existe milagre. Nenhum Não dentista existe. é tão bonzinho assim a ponto de sair distribuindo aparelho de graça para todo mundo. Muito bem. Tem outra pergunta aqui, do Jorge, daqui de Santa Maria, aqui no Distrito Federal. Ele está perguntando quais são os procedimentos, aonde que a pessoa deve ir antes de encontrar um dentista, para ver se aquele profissional é credenciado, para ela poder realmente confiar naquela pessoa. Muito bem. Ele pode conferir, não só quando um profissional que é clínico geral é credenciado, mas como profissional também, se ele é registrado como especialista na área que ele atua, no Conselho Regional de Odontologia. O Conselho Regional de Odontologia possui o site www.cro.org.br. Vamos repetir, doutor Cristiano, por favor. www.cro.org.br. Muito bem. E lá a pessoa pode acessar e Pode ver acessar. a lista dos Dentro do site tem o profissionais telefone credenciados. do próprio CRO, onde os pacientes existe mesmo, para que a sociedade esteja amparada, não só profissional como o paciente, para que seja informado se o dentista é realmente formado, se ele não é formado, se ele é realmente especialista na área em que ele está atuando. O Conselho Regional de Odontologia é um órgão sério que possui capacidade para passar essa informação para a comunidade. Daí esse amparo de conhecimento para a comunidade, né, doutor? Exatamente. O Doutor local Cristiano? mais seguro para a comunidade pesquisar em relação a isso é exatamente no site do CRO. Né? Muito bem. Doutor Cristiano, uma pergunta de nível pessoal agora. Por que existe uma diferença de avaliação tão grande de diagnóstico de um dentista para o outro? Existe assim, uma diferença muito grande, que às vezes você coloca um aparelho, igual eu já usei aparelho, não terminei meu tratamento ainda, e você fica com, às vezes, muito tempo com o aparelho e você não vê resultado, sabe? E por que existe essa... Às vezes você vai em outro profissional e ele fala, não é bem assim... Por que existe, não chega às vezes num consenso de caso? Por que não sei como é que lidar, na opinião do senhor? Como é que o senhor vê isso, profissionalmente falando? Eu vejo da seguinte maneira, por isso que talvez assim, a área de saúde ela seja tão fascinante. A odontologia, a medicina, a fisioterapia, a fonoaudiologia, todas as áreas atuantes na área de saúde especificamente, não são áreas exatas, ou seja, não é 2 mais 2 são 4. Às vezes, um profissional segue uma corrente científica diferente de outra. Linha de pensamento. Né? Exatamente.
não quer dizer que um esteja certo e outro errado. São apenas correntes científicas diferentes, né? Em relação ao aparelho, a não ver o resultado, é difícil da gente julgar isso sem acompanhar o caso, né? Então, o mais importante é que o paciente realmente tenha um critério de seleção um pouco mais rigoroso na hora da seleção do profissional. Mas eu selecionei. E antes de começar, muito bom, né? E eu me frustrei, assim, muito tempo. Porque eu usei aparelho durante muito tempo, porque, assim, na verdade, você perde tempo, você acaba que você fica um paciente, assim, eu tô falando, é quase que um desabafo aqui, viu? No meu caso pessoal, você perde tempo e você fica um pouco frustrado, né? Por causa disso, aí você vê outro profissional totalmente com colher de trabalho totalmente diferente. Às vezes é difícil, né? Acho que como tudo na vida, a gente chegar no acerto, assim. E o ruim, eu vejo assim, como paciente, o ruim é porque a gente leva tempo, e nisso, falando de tratamento ortodôntico, que a gente sabe que tem uma movimentação óssea e tudo, falando da boca, que tem tantos órgãos, tantos músculos, que a boca é um dos órgãos mais complexos do nosso corpo, isso realmente dificulta, porque o tempo vai passando, né? Isso que é complicado, né, doutor? O senhor vê muito, o senhor chega no consultório do senhor casos assim, falando nesse sentido? Você falou quase que a situação mais importante que a gente deve observar. A ortodontia, ela não trabalha só com alinhamento de dente. Ela trabalha principalmente com movimentação óssea. Então, o que acontece? Não é tão simples quanto parece só alinhar dentes tortos. Não é só isso. A ortodontia, acima de tudo, é uma área que atua no sentido de reorganizar a arquitetura facial. Então, isso, de repente, o tempo que o paciente acha que leva, de repente, não é o tempo que o dentista precisa para corrigir. Mas aí eu fui em outro dentista e ele conseguiu. Conseguiu, só que aí ele foi embora e aí aconteceram outras coisas, entendeu? Por questão disso mesmo, que às vezes você fica num profissional, e eu não pagava barato não, eu pagava caro. Na época era caro, era bastante caro. Eu volto a insistir na questão assim, é difícil, são critérios muito subjetivos. Nossa. Mas o paciente, assim, eu acho que o seu caso é um caso à parte. Eu acho que na maioria das vezes acontece o acerto e não o erro, porque eu também acredito que existem, como em toda área tem os bons e maus, eu acredito sinceramente que são mais bons profissionais do que... E sabe o que eu vejo assim, doutor Cristiano? Que às vezes ele não foi, às vezes a pessoa direcionada pro meu caso, mas não desmerecendo o trabalho dele, a formação dele como dentista. Até porque a gente sabe, nossa, uma faculdade de ortodontia hoje é uma das faculdades em questão financeira muito cara, assim, leva muito tempo, entendeu? Então, assim, realmente não tô querendo desmerecer, não. Foi apenas um comentário. Eu acho que deve ser uma pauta bem comum do senhor no seu dia a dia de consultório, né? E assim, hoje eu tenho 12 anos de formado, já fiz especialização em prótese, em implante. Então, assim, diante de tudo que eu já vivi dentro da odontologia hoje, como eu enxergo, eu procuro sempre estar vendo para o meu paciente como se eu fosse o paciente. Então, eu sempre procuro entender que a gente deve sempre analisar o paciente como se fosse para a gente mesmo, para que a gente faça com isso. E o que eu tenho certeza que diferencia um profissional do outro é exatamente o comprometimento que o profissional tem com cada paciente. Porque nós precisamos entender que o dentista não trata de gente, o dentista não trata de dente. O dentista trata de dente, de seres humanos. De pessoas. E você falou uma coisa muito importante. A boca não é só dente e gengiva. Não, imagina. A boca é um complexo, um aparelho. Como nós temos um aparelho cardiorrespiratório, como um aparelho renal, entendeu? O aparelho digestivo, nós temos, inclusive a boca faz parte do aparelho de tudo isso. É digestivo. O começo, né? Exatamente, a saúde começa pela boca. Né, doutor?